O ministro Alexandre de Moraes decidiu não decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro por considerar que o descumprimento das medidas foi pontual. Vamos conversar então com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Janaína, o que disse o ministro e o que ele respondeu também em relação aos questionamentos feitos pela defesa de Jair Bolsonaro sobre concessão de entrevistas, sobre participações na mídia, enfim. Conta pra gente aí, minha amiga, bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Pois é, essa decisão saiu hoje de manhã, era bem esperada desde ontem, né? Porque a expectativa era saber se o ministro Alexandre de Moraes entendeu se Bolsonaro descumpriu ou não descumpriu a medida cautelar de não usar as redes sociais, né? Mesmo ali... Janaína Camelo, a gente tá com um problema no seu áudio, já ela vai sanar tudo direitinho ali e a gente traz as informações. Enquanto isso, vamos tocando aqui do estúdio e eu vou trazendo as informações para vocês que nos acompanham. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes respondeu ao questionamento da defesa e à explicação da defesa de Jair Bolsonaro, dizendo que sim, ele descumpriu as medidas cautelares ao permitir que, de alguma forma, terceiros publicassem parte do que ele disse para a imprensa, destacando entre esses terceiros o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e que utilizou parte desse discurso em uma publicação que fez na rede social. Mas o ministro Alexandre de Moraes disse que Jair Bolsonaro pode sim conceder entrevistas. Agora, há uma questão muito difícil nessa história. Como que o ex-presidente que cumpre medida cautelar impediria que outras pessoas publicassem ou replicassem falas que ele conceder à imprensa ou em saídas dos locais dos quais ele vai e volta, ou para os quais vai e volta todos os dias antes das 7 da noite, que é o horário que ele precisa estar em casa. Fala, Bruno Musa. Bom, Evandro, esses fatos que você trouxe e tantos outros que nós levantamos ao longo do processo aqui, desde a imposição das medidas cautelares, deixou muito claro toda essa subjetividade. Nós aqui levantamos de maneira leiga, leiga no sentido de sem sermos técnico no jurídico, né? Olhando e levantando possibilidades, aventando possibilidades, olhando e falando, isso pode ou não pode? E não foi, né, não fomos nós apenas aqui. Repito, quando nós trouxemos 2 vezes o criminalista, ele próprio trouxe possibilidades que ele sequer sabia responder, como doutor em direito, especialista no criminal. Então, o que pode, o que não pode? Esse problema da subjetividade coloca uma instabilidade em todos os campos, seja institucional, econômico, social, no país como um todo. E isso é péssimo para todos os setores. Eu acho que, rapidamente, eu tenho certa dificuldade em lidar com isso, porque eu acho que a gente tem determinados direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada, que devem ser intocáveis. Então, quando a gente entra no campo dessas leis subjetivas, para mim é difícil compreender. Ele pode ou ele não pode? Se ele descumpriu, qual seria a penalidade? Ele descumpriu, mas não tomaria a penalidade. Então, o que vale, afinal de contas? Qual é a regra final? Bom, a Janaína Camelo está conectada conosco e vai trazer mais detalhes dessa decisão de Moraes. Conta aí, Jana, bem-vinda mais uma vez. Pois é, Evandro. Então, só retomando, porque ali na segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele mostrou ali a tornozeleira eletrônica, né, para a imprensa toda ali, dizendo que estava sentindo muito humilhado, e isso acabou repercutindo muito nas redes sociais, não só em perfis de redes sociais de veículos de imprensa, mas também de aliados de Bolsonaro, e como, por exemplo, o próprio filho dele, Eduardo Bolsonaro. Então, foi aí que o ministro Alexandre de Moraes pediu os esclarecimentos à defesa. A defesa disse ao ministro, esclareceu que não entendeu que Bolsonaro descumpriu uma medida cautelar porque ele não estava ali nas medidas cautelares, entre elas não está ali a proibição de conceder entrevistas à imprensa. Então agora veio a explicação do ministro, que o ministro Alexandre de Moraes disse. Ele entendeu sim que Bolsonaro descumpriu uma medida cautelar de não usar as redes sociais, mesmo por intermédio de perfis de terceiros, né? Porque ele teria utilizado perfis de terceiros para publicar trechos de entrevistas, de falas dele, de discursos ali, atacando as investigações contra ele. Pois bem, ali para obter ali vantagem própria, né? Mas aí o ministro disse que isso foi um fato isolado. Então ele decidiu manter as medidas cautelares, não vai convertê-las em prisão preventiva. Mas que se Jair Bolsonaro descumprir qualquer uma das outras medidas cautelares, aí sim ele vai decretar prisão preventiva imediatamente. Então o que o ministro argumentou sobre a questão de entrevistas, redes sociais? Ele disse que o seguinte: em nenhum momento Jair Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados. Que quando ele, o ministro Moraes...
Bom, o áudio da Janaína não vai, nem com a bênção de Deus o áudio dela não está funcionando, então a gente vai tocando por aqui. Aí depois nós vamos avançando com mais informações aí ao longo da nossa edição. O que fica a dúvida, Alan Gani, é o seguinte, é que é meio que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma espécie de pode ou não pode. Pode, não pode. Porque ao mesmo tempo que ele diz que Bolsonaro pode conceder entrevistas, ele menciona que essas entrevistas não poderiam ser replicadas nas redes sociais de terceiros ou utilizadas por terceiros para fazer algum tipo de campanha favorável a Jair Bolsonaro ou alguma manifestação política. Então é muito complicado você conceder uma entrevista pensando que talvez alguém vá utilizar esse recorte, principalmente outras pessoas que também façam parte desse inquérito que hoje corre na Polícia Federal e que tem também ação já no Supremo Tribunal Federal. Olha só, Evandro, um grande imbróglio jurídico. Para mim, ficou claro que ele pode dar entrevista para um veículo de imprensa em papel. Aquela entrevista, né, geralmente é escrita, você tem as perguntas, você tem as aspas. Agora, não fica claro em relação às entrevistas em audiovisual, por exemplo. Então, por exemplo, se ele der uma entrevista para uma grande rede de televisão, pode ter essa entrevista em imagem? E se essa rede de televisão fizer um recorte na sua rede social? Inviabilizou. Então, na prática, eu vejo que cerceou a sua liberdade de expressão. Dado que hoje a rede social ela tem um papel fundamental na comunicação, você anular a rede social é praticamente você anular a voz da pessoa. Então, na prática, ele está com 90% da sua liberdade de expressão cerceada, Evandro. José Maria Trindade, o ministro Alexandre de Moraes também menciona que esse descumprimento foi isolado e que, por isso, não decretaria a prisão preventiva. Mas, se houver qualquer outra situação parecida, não haverá nem necessidade de pedido de prisão de qualquer outra parte. É na hora. Como é que você avalia? Pois é, eu até conversei aqui com juristas que são supremalistas, né, as pessoas que atuam no Supremo Tribunal Federal, e conversando, divagando sobre exatamente assim as mensagens que são transcritas através das sentenças. Geralmente as sentenças são mesmo meio fechadas, cada profissão tem o seu jeito de traduzir. E já houve um debate muito forte no Supremo há anos atrás sobre exatamente esse jeito de você fazer petição. Já houve ministros que simplesmente recusou o pedido porque não usou os termos jurídicos pertinentes, aqueles termos funbunis iuris e outros termos complicados e tal, e simplificou, aportuguesou, vamos dizer assim. A origem disso é hermenêutica, né? O Hermes, que é um deus dos viajantes e dos ladrões, ele era encarregado de traduzir aos humanos o que os humanos deveriam pensar e o que os deuses queriam que os humanos pensassem e falassem. Então, esta é a origem da palavra hermenêutica, né? Hermenêutica jurídica, aquele deus que tinha uma asinha no pé. Dizem que em Roma, nas esquinas, tinha sempre um Hermes apontando o caminho. E era assim, ou seja, vai para onde você quiser. Então, tinha uma tradução de cada um e esta é a hermenêutica. E sempre foi assim. O que os juristas me dizem é que no processo natural, quando alguém recebe uma sentença assim, ele vai lá embaixo, ou seja, ele se isola, não dá entrevista nem nada. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa pública e uma pessoa atuante, ele vai viver no limite. E aí que mora o problema, é esse limite, onde é que está o limite. Se fosse uma pessoa comum, uma pessoa do povo, ele simplesmente nem sairia de casa para não correr o risco de uma interpretação de um juiz, né, ou de um ministro. Mas nesse caso é complicado. E é muito difícil fazer essa limitação, porque, veja bem, da mesma forma como a Constituição garante o direito de ir e vir, garante o direito de liberdade, né? Mas um juiz pode determinar o fim desse direito à liberdade, o fim desse direito de ir e vir, é só decretar prisão. Da mesma forma, a censura. Só que, neste caso, ninguém quer admitir que estão censurando o ex-presidente Jair Bolsonaro. É simples, é só... Não, estamos censurando. Isso é uma sentença judicial. E o juiz, a justiça tem esse poder discricionário de colocar limites até nesses direitos individuais, nos mais básicos direitos, né? Então, assim, vai ser sempre muito complicado porque o ex-presidente Jair Bolsonaro vai viver exatamente nesse limite.
é muito difícil definir. Na sentença ele diz que foi pontualmente, né, a desobediência, mas que não vai decretar a prisão, ou seja, é tipo dar mais uma chance. É muito complicado em texto você definir limites numa situação tão sensível. Veja bem, vai dar entrevista, publicar onde? E quem vai replicar? Inclusive, Zé Maria Trindade, o ministro, na sua decisão, demonstra certa preocupação com a instrumentalização de entrevistas para meios de veículos de comunicação e etc., como uma forma de utilizar isso depois para as redes sociais. Então, o que ele fala? Beleza, vocês não podem fazer manifestações nas redes sociais, Jair Bolsonaro não pode usar as dele, ele também não pode permitir que aliados utilizem discursos dele nas redes sociais, como eles sempre fizeram. E aí ele já pensa, bom, se eu colocar essa proibição, o que pode acontecer? Ele conceder entrevistas e, de maneira prévia, aqueles que fazem a gestão de suas redes sociais ou seus aliados já contarem com esses trechos de entrevista ou prepararem Jair Bolsonaro nessas entrevistas para fazer recortes para as redes sociais. E é isso que o ministro não quer que aconteça, porque na decisão dele ele coloca: não será admitida o uso de subterfúgios para a prática de crimes com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para depois ser postado nas redes sociais de terceiros previamente combinando ou previamente coordenados, né? Então, assim, Bolsonaro, você não pode falar na rede, então vai lá, fala na entrevista que depois a gente faz o recorte. O ministro menciona, inclusive, essa preocupação. Agora, Piperno, como é que você avalia esse tipo de decisão que contaria ou tentaria impedir algo que ainda não aconteceu, ou que o ministro chama de uma estratégia ou de instrumentalização dos veículos de comunicação? Eu acho que, primeiro, que quando se pune alguém, né, você tem que punir, deve se punir pelo fato, né? E não por algo que já aconteceu. Exatamente, não pela presunção. Então, ontem eu disse aqui que eu era favorável. Eu entendo as cautelares que foram aplicadas, entendo que o STF e mais ainda a PGR enxergou lá os motivos para isso, porém, eu imaginava que o presidente não fosse receber qualquer outro tipo de punição agora, como, por exemplo, a prisão preventiva. Por quê? Porque as cautelares, elas deixaram uma série de dúvidas sobre quais são os limites que o presidente teria, aos quais o presidente teria que se enquadrar, especialmente na sua comunicação. Então, eu ainda não consegui elucidar totalmente essas dúvidas. Veja, ele pode dar uma entrevista, mas como isso seria então divulgado? Eu não sei. E me parece que esse texto, ele ainda não deixa isso muito claro. É evidente que se o presidente falar qualquer coisa, um monte de gente vai querer reproduzir para aplaudir, para apoiar ou até mesmo para criticar. Então, eu acho que essas cautelares elas têm que ser mais claras, senão praticamente dia sim ou também vai alguém bater lá e falar, bom, e aí? Posso? Pode, ou então, ocorreu algum tipo de infração ou não? E aí, ele está sujeito a receber aí uma punição como a prisão preventiva ou não? Então, eu acho que esse critério, essas linhas mais tênues, elas têm que ser devidamente esclarecidas. Bruno Musa, você acha que essa situação, ou a maneira como o ministro coloca a sua decisão e as definições que ele traz nesse documento deixam uma linha muito tênue entre o que pode ou não pode ser feito, até onde Jair Bolsonaro pode caminhar? Ou seja, não traz de fato algo concreto que possa ser seguido para além da permanência em casa? Porque beleza, que ele tem que ficar em casa das 7 da noite às 7 da manhã, isso aí está muito claro, obviamente que ele não poderia descumprir. Agora, em termos de informação, é algo muito subjetivo, né? 100%. A exceção do que o Piperno falou, que ele entende as cautelares, a exceção disso que eu particularmente não entendo, eu concordo 100% com o que ele falou. Há uma completa subjetividade em tudo. A exceção do que você falou das horas. Das 7 às 7, é claro, isso é para todo mundo. Agora, não pode ir a uma embaixada. E se ele for numa padaria ao lado da embaixada, ele pode? Qual é a distância que não pode ir de uma embaixada a outra? E se eu quero arrumar meu carro e o mecânico é ao lado de uma embaixada? Estou conjecturando uma série de coisas que pode acontecer aqui.
Ou seja, as coisas não são claras, não são objetivas. Ele teria que mandar alguém buscar o pão para ele teria que mandar alguém levar o carro dele na oficina. Pois é, mas qual é a distância? A distância não pode 1,5 km, 1,4 km pode, 1,600 não. Então veja que tudo isso, estou fazendo aqui coisas, jogando no extremo, mas são coisas que, ao levar para o campo jurídico em um tema tão sério, mostra a fragilidade dessa decisão e o campo de instabilidade que acaba dissipando por todo o ambiente do Brasil.